O barulho do prato quebrando cortou a tarde como um estalo seco. Era só mais um almoço no pequeno restaurante do centro. Aquele tipo de lugar onde o cheiro de café velho se mistura ao metal das panelas e ninguém estranha quando um homem apressa o passo na calçada. Mas naquele dia, as coisas desceram uma curva que ninguém tinha visto chegando. Ele estava ali por acaso, ou por costume, Davi, se alguém fosse dizer seu nome, mas para a cidade ele era mais um rosto entre dezenas, um sujeito de mãos calejadas e olhar que guardava uma suavidade só aparente quando ele cuidava de coisas pequenas. Tinha o hábito de observar as pessoas, via nos outros pequenas histórias que contava para si mesmo enquanto mascava o pão. Hoje, os olhos dele pousaram num avô bem vestido sentado numa das mesas do canto, com uma menina de 4 anos encolhida no colo. O homem se chamava Gabriel Almeida, a menina, Isabela. O coelho de pelúcia que a menina agarrava tinha um olho costurado à pressa e já cheirava a tantas mãos. Davi ficou parado na beira do balcão, com o pacote de bolachas que comprara entre os dedos. Reparou no modo como Gabriel ajeitava a gravata, inquieto, como se riqueza não soubesse o que fazer com o silêncio. Reparou mais ainda na menina, o riso curto quando a comida chegava, a forma com que ela enfiava a mão na manga do avô quando a colher vinha quente demais. Aquilo era ternura crua, um gesto sem roteiro. Davi sorriu, baixo, e voltou a mastigar o pão. Detalhes assim se fixavam nele, eram pequenos ferimentos de beleza que curava em segredo, rabiscos num caderno que ninguém veria. Enquanto isso, a cozinha funcionava com sua coreografia costumeira. Carmen, que era cozinheira há 20 anos, mandava ordens com a mesma firmeza com que servia um prato extra sem perguntar. Havia um burburinho, executivos arrastando pastas, clientes que pediam a conta rápido, garçons que sabiam o pedido de cor. Nada prenunciava o caos. Na calçada, um rapaz jovem atravessava a rua de maneira errática, olhos perdidos, as mãos num casaco que tremia mais por nervosismo que por frio. Ninguém imaginou que aquele sopro de vento carregasse uma intenção. Quando a porta se abriu de repente, outros sons surgiram. O ranger elétrico do cadeado, o estalo metálico da arma sendo erguida, um grito breve e depois o pânico. A câmera da mente de Davi congelou na imagem dos olhos do invasor, vazios, raivosos, perigosos, e na menina no colo de Gabriel, pequena, sem entender que o chão fugia de sob seus pés. Houve um segundo que durou uma eternidade. O homem apontou, a voz esganiçou ordens, pratos balançaram, copos tilintaram. O som que se seguiu foi mais físico do que auditivo, passos, corridas, o ranger dos pés dos clientes que tentavam se agachar sob mesas. A menina emudeceu, o coelho de pelúcia ficou à mostra, branco no mundo que deixaria de ser apenas cor de dia por um instante. Davi não pensou. Era uma palavra curta, um impulso antigo como quem já aprendeu a trocar a própria fome pela segurança de outro. Ele se lançou para frente, um corpo se pondo entre a arma e a menina como quem coloca a mão no fogo para testar se queima. A bala veio, rápida, indiferente e acertou-o. O impacto foi explosão de dor, o gosto metálico do sangue, o som de algo que estilhaça por dentro. O chão aproximou-se com a maciez dos olhos que se fechavam. Quando os sons se reorganizaram, havia vozes dizendo nomes. Carmen, com as mãos trêmulas, pressionava um pano sobre a ferida. Alguém chamava uma ambulância que chegaria num tempo que parecia massa de pão crescendo devagar demais. Gabriel estava esmagado pela culpa, os dedos da menina segurando sua gravata como se fosse uma amostra de segurança. O invasor fugiu na confusão. A bala fora um ponto final num parágrafo prematuro. No meio daquele tumulto, a única coisa clara era a menina de 4 anos, assustada, mas ilesa. O resgate foi uma operação que colocou em movimento algo que Davi não controlava. Luzes, vozes que diziam ficar quieto, mãos que o viravam de lado, o sangue quente na boca. O caminho até o hospital foi um borrão de sirene e luz vermelha rachando a cidade. Davi virou um nome que alguém dizia entre dentes. Ninguém naquele instante poderia prever o efeito daquela ação, nem como o mundo à volta se rearranjaria. No primeiro hospital, os corredores tinham o cheiro das limpezas feitas à pressa. Uma sala branca, o som ritmado do monitor que, por vezes, se transformava em alarme. Médicos que falavam baixo, seringas, o tempo cortado em passos e anos.
Entraram os cirurgiões, a conversa profissional. Davi foi levado para além do vidro e do sussurro. O som das palavras chegou a ele como vibração distante, dano pulmonar, hemorragia interna, risco. Depois, o branco. Quando despertou, não era num mundo que lhe era familiar. O chão não tinha o azulejo da rua, o teto não tinha o cheiro de óleo velho. Havia homens na sala, muitos homens, e não eram os tipos de clientes que costumavam reparar nele. Eram rostos polidos, gravatas apertadas, relógios caros refletem luz como estrelas calculadas. Vinham em pares, em grupos, uma fila de homens que pareciam ter saído de capas de revistas sobre negócios. No centro, como um nó no tecido, estava Gabriel Almeida. Ele parecia cansado de uma maneira que não se encaixava com dinheiro, o cansaço da culpa, não do trabalho. Você está acordando. A voz de Gabriel era firme, com uma tentativa de calma que vacilava. Não era a voz de um patrão, era a voz de alguém que tivera seu mundo sacudido para um eixo novo, e que, pela primeira vez, encontrava nas mãos comuns de um estranho a prova de que o mundo podia ser salvo por gente como Davi. Davi tentou falar, a boca seca como o interior de uma lata velha. Sua visão saltou pelos rostos até o canto da sala, onde uma enfermeira ajeitava um brinquedo, o coelho de pelúcia, com seu olho remendado. Carmen estava ali também. Ela apertava a mão do esqueleto do sujeito que semanas antes trocava ordens na cozinha. Havia jornalistas lá fora, murmurando. Havia arquivos de voz e flashes que ele não podia ver, mas que penetravam as paredes como uma presença. Nas mesas, papéis com logotipos, nomes de empresas, um bilhete de viagem marcado. O que impressionou Davi não foi o brilho do ouro, mas a concentração de humanidade naquele brilho. 20 homens, cada um com sua fortuna, e naquele momento, com algo de unanimidade que não se compra no mercado, gratidão. Eles tinham vindo agradecer. Havia quem, com olhos duros, tentasse enquadrar aquela gratidão em contratos, em ofertas, em promessas de silêncio. Outros choravam com a facilidade dos que finalmente puderam, depois de toda a indiferença, mostrar-se emocionados. "Você salvou minha neta", disse Gabriel, e a frase pesada caía sem elegância. As palavras pareciam ter sido lavadas de arame farpado por quem as pronunciava. Não há como agradecer isso. Davi se lembrava apenas de flashes, o calor do coelho no bolso, a menina chorando, a mão que se fechava sobre sua camisa. Sentia uma coisa nova e estranha subindo-lhe à garganta, vergonha misturada com surpresa, uma resistência antiga contra ser visto. Porque Davi estava acostumado a ser invisível. Ser notado doía, como uma cicatriz sendo puxada. "Eles querem ajudar", murmurou Carmen, quase numa certeza boba, segurando a mão de Davi como quem segreda que o mundo ainda guarda a gentileza. 20 homens olhavam, alguns com os olhos molhados, outros apenas avaliando os custos. Gabriel falou que cuidariam de tudo, cirurgia, reabilitação, despesas. Havia palavras que brilharam como cheques, havia promessas solicitando nada além de que Davi aceitasse o que fosse preciso para se recuperar. Entre os presentes, alguém disse com dureza quase diplomática que não se podia deixar o herói no meio do caminho. Outro sugeriu consultores, advogados, um apartamento para recuperação. Os nomes circulavam, projetos, fundos, palavras de salvação revestidas de protocolo. Davi olhava para aquelas mãos que propunham o impossível, transformar sua vida como se trocassem peças de roupa. Era tentador e assustador. Por um lado, o corpo gritava por ajuda. Dor, osso quebrado, músculos que respondiam como se tivessem perdido um comando. Por outro, havia a voz antiga que dizia para desconfiar do favor que vinha acompanhado de olhares e notas pequenas. Aceitar significava deixar que sua história fosse apropriada, passada limpo, exibida. Não aceitar significava talvez não voltar a andar. A imprensa, ainda que contida pela equipe do hospital, já se aglomerava nos corredores. O rosto de Davi transformara-se em manchete. Herói anônimo salva netinha de bilionário. Reportagens que buscavam transformar um ato íntimo numa história facilmente vendável ternura. A cidade, aliás, adorava heróis. Gostava do enredo de sacrifício que produz contrapartidas. Mas Davi não queria ser enredo. Queria só comer sem lembrar da bala.
Gabriel não deixou que o silêncio se alongasse demais. Com gestos lentos, tentou aproximar-se de Davi. Havia culpa na fenda de sua voz, a culpa de quem viu e não protegeu suficientemente. Havia também um pedido que não vinha em palavras exatamente, mas em toda sua postura, que Davi deixasse entrar a ajuda. Eu sei que não posso devolver o que você fez, disse Gabriel, com uma simplicidade que doía, mas posso tentar cuidar de tudo o que você precise. Não quero que você passe por isso sozinho. Davi fechou os olhos por um momento. As imagens voltaram. A menina com o coelho, Carmen lutando sobre o pano, o som do disparo que ainda ecoava como uma faca. O mundo à volta parecia ter se dividido em antes e depois. Aceitar a mão que lhe estendiam significava entrar num universo que até então era alheio. Consultas, médicos que olhavam com interesse, um apartamento com vista para um rio que ele jamais visitara. Mas também havia a chance de aprender de novo a desenhar, de voltar a rabiscar as fachadas dos prédios que tanto amava, agora com a mão e a vida necessárias para isso. Naquele instante, enquanto a máquina marcava os batimentos e o relógio se arrastava, Gabriel falou de forma mais prática. Cirurgias imediatas, tempo de recuperação, profissionais que o aguardavam. Havia um silêncio coletivo, como se cada um dos 20 homens estivesse esperando apenas um sim para acionar a engrenagem inteira. Além do mais, havia a menina. Eles mostraram a fotografia dela, tirada entre um choro e outro. Isabela com o coelho, os olhos miúdos buscando um ponto de segurança. Ela te chama de herói, disse uma das vozes, e a palavra encontrou um eco suave na sala. Davi sentiu as palavras atravessarem-no de outro modo. O rótulo de herói parecia pesado demais. Ele lembrou-se de sua mãe, que varria a casa quando ele era menino, e sempre dizia que ser gentil era a única moeda decente. Era isso, só que havia agora câmeras e possibilidades que iam além do lenço de pano e do pão dividido. Havia também o peso inesperado de ter salvado alguém que habitava um mundo econômico oposto ao seu próprio. As visitas vinham em ondas. Gabriel não saía, estava sempre ali, firme. Carmen passou a ser figura constante. Ela chorava nas mãos das enfermeiras e dizia que Davi era gente fina, um modo de classificar o que para ela era humano demais. Havia também o rumor de que Patrícia, a mãe de Isabela, não sabia ainda o que dizer. Não tinha aparecido, ou apareceu com passos incertos numa sala separada. Informação, nesse mundo, se moldava como blocos de gelo, às vezes clara, às vezes opaca. Enquanto os dias se somavam num tempo administrado por médicos, Davi começou a recolher pedaços de sua história. Lembrava das noites em que ficava acordado cuidando do irmão, o modo como apanhava um lápis para desenhar a janela do ônibus que o levava para pequenos trabalhos. Havia um talento que ele deixou adormecido, um gesto de rascunho em segredo, uma necessidade de criar que não teria onde repousar se não fosse pela oferta invulgar de Gabriel. A ideia de um ateliê, sussurrada por um dos visitantes, fez uma chama trêmula acender no peito de Davi. Poderia desenhar de novo. Talvez poderia ensinar outras mãos a desenhar. Talvez existisse um caminho em que seu sacrifício se convertesse em algo que ajudasse mais gente do que ele próprio. Mas os olhares da equipe de consultores sugeriam contratos, compromissos. Eles falavam de assessores de imprensa, de estratégias, de possíveis colaborações com fundações. Era fácil imaginar aquele cuidado se transformando em espetáculo. E Davi temia que, no meio da boa intenção, sua própria voz fosse perdida. Houve uma noite em que, acordado pela dor e pelo pensamento que não queria acalmar, Davi ouviu a porta de seu quarto abrir. Gabriel entrou sozinho. Trazia consigo um copo d'água, as mãos marcadas pelo gesto de quem agora fazia movimentos que nunca imaginara. Ele sentou-se ao lado da cama, não como quem patrulha, mas como quem veio pedir permissão. Eu fui um homem que nem imaginava que precisava ser diferente, disse Gabriel num tom que misturava confissão e tentativa de explicação. Eu sei que dinheiro não paga o que você fez. Sei que há coisas que nem se recuperam. Mas eu quero que você saiba que, por favor, aceite nossa ajuda não como algo para te controlar, mas como algo que pode te devolver o que você perdeu. Davi avaliou o rosto do homem à sua frente. Havia sinceridade ali.
Também havia, óbvia e dolorosamente, a interrogação de quem tenta entender um mundo novo por um quebra-cabeça que não tem todas as peças. Aquelas palavras eram sinceras? Havia interesse por trás? Talvez ambos. A vida raramente era monocromática. Eu não quero favores que me transformem em espetáculo, disse Davi com a voz que ainda protestava de dentro dos pontos que fechavam sua pele. Só não quero ficar no chão. Gabriel respirou fundo. A sala pareceu encolher de tamanho, como se os dois estivessem cuidando agora de um nó que precisaria ser desfeito com cuidado. Ele falou então, sem teatrix, da vontade de pagar por reabilitação, da oferta concreta de um apartamento por 3 meses, da promessa de que ninguém faria de Davi um crufel. Havia também o pedido tácito, que Davi aceitasse, que a média de risco mudasse. Naquele mesmo corredor, sem que Davi pudesse ver, a imprensa já tecia as primeiras análises. Especialistas em comportamento falavam de gesto de altruísmo. Comentaristas repetiam a expressão gesto simbólico. E nos blogs havia quem levantava hipóteses sobre por que alguém teria atirado num restaurante. A cidade discutia, prós e contras flutuavam no ar como poeira em luz. Quando as visitas cessaram por um momento, Davi fechou os olhos e deixou o mundo invadir por imagens. A menina e seus olhos pequenos, o coelho remendado, Carmen chamando para o almoço, Gabriel com a gravata desalinhada. Era um mosaico de afetos que se embaralhava com os sabores da rua que ele conhecia. Havia a possibilidade de um ateliê, sim, mas também havia medo de perder o que o tornava Davi. Ser salvo por 20 homens brilhantes podia ser salvação, ou poderia se tornar enredo para uma vida que não era dele. Na manhã seguinte, enquanto luzes pálidas tingiam o quarto, um murmúrio distinto se fez. Algo como passos ordenados, uma presença que enchia a porta. E então eles entraram, os 20, uniformes de riqueza encobrindo qualquer semelhança humana comum. Cada rosto trazia consigo uma história que Davi não conhecia, mas que agora se empilhava ao redor de sua cama com a solenidade de quem traz promessas. Houve sorrisos calculados, apertos de mão firmes, vozes que se revezavam em agradecimentos e propostas. Gabriel falou brevemente com firmeza. Queria que Davi se recuperasse em condições humanas e que, se ele permitisse, todos aqueles homens estariam dispostos a ajudar. As palavras tinham um eco de execução, havia advogados nos bastidores, cartas que seriam assinadas, possibilidades que iam além do hospital. Davi olhou para cada um deles e por um momento sentiu-se pequeno como criança diante de gigantes. O medo de perder autonomia travava sua garganta. Havia também a certeza, estranha e honesta, de que talvez aceitar aquilo fosse abrir portas que antes nem sequer existiam. No bolso, uma pedra lisa que guardava desde menino lembrou-lhe de quem era. Ele a apertou mentalmente como uma âncora. A oferta estava posta, brilhante e complicada. Havia o risco da exposição e havia a chance de recomeço. Havia Isabela, cuja inocência ele havia protegido sem pensar 2 vezes. Havia Gabriel, que agora parecia dependurar sua própria redenção na decisão de Davi. E havia a cidade, pronta para transformar tudo em manchete. Davi sentiu que a escolha que ia tomar não seria apenas sobre ele. Era algo expandido. Aceitando ou recusando, ele abria um movimento que tocaria uma garotinha, uma mãe distante, uma cozinha inteira e possivelmente bairros inteiros. O peso era imenso, mas naquele instante o que mais doía não eram as decisões que viessem dos outros. Era a costura lenta, dentro dele, de aceitar que havia feito algo que mudara o curso de vidas. Ser visto, enfim, era mais aterrador do que a bala que o atingira. Gabriel inclinou-se e, sem teatralidade, perguntou se Davi tinha alguém a quem queria que contatassem. Davi pensou na mãe, no irmão, em empregos não convertidos, em promessas que não cumprira. E depois pensou na menina. Havia uma voz dentro dele que disse como quem firma um novo passo. Cuidar da Isabela não era um contrato, era uma obrigação moral nascida no próprio ato. Enquanto a conversa continuava, Davi começou a perceber que o mundo à sua volta já se movia de outro modo. Havia planos sendo traçados, equipes sendo formadas e algo que não poderia voltar ao que era.
Ele podia recusar e sair da sala sem um tostão, mas também podia aceitar e tentar transformar as mãos que o salvaram em ferramentas para construir algo maior do que a própria gratidão. Naquele momento de escolha, antes que pudesse responder, alguém bateu à porta e entrou uma enfermeira com um envelope selado. Era uma carta da administração do hospital. A transferência para uma clínica de reabilitação estava pronta. Um apartamento fora reservado. A equipe de fisioterapia aguardava. Havia também um pedido insistente, que Davi conversasse com a assistente social antes de tomar qualquer decisão definitiva. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado de todos. 20 homens, uma criança, um homem ferido e a cidade inteira em volta, como se aquele quarto fosse o epicentro de uma transformação que prometia, ao mesmo tempo, redenção e exposição. Davi respirou fundo, sentindo a respiração que ainda tremia. Levantou a mão por fim e tocou o coelho de pelúcia pousado na mesa de apoio. Os dedos, ainda desajeitados, envolveram o tecido remendado. Isabela tinha confiado nele uma vida pequena, e isso lhe parecia de repente a única coisa clara. Eu só quero um lugar onde eu possa aprender a desenhar de novo, murmurou, como se dissesse uma coisa impossível. Gabriel sorriu, um sorriso que continha a promessa de abrir portas sem fechar bocas. Nós vamos providenciar isso, respondeu, e tudo mais que for preciso. Mas a promessa vinha com olhares, com agendas, com perguntas a serem respondidas. E Davi sabia que aceitar uma promessa desses homens implicava navegar por um território onde não havia mapas. Ele olhou para eles, depois para o coelho e sentiu o universo inteiro fazer uma pausa longa, esperando sua decisão. Lá fora, a cidade continuou. As manchetes foram se formando como nuvens que mudam de forma. Lá dentro, na pequena sala que agora parecia um palco, estava marcado o início de algo maior do que ele próprio. Davi fechou os olhos, sentindo o peso de duas escolhas: sair do hospital e voltar à invisibilidade que sempre conhecera, ou aceitar ser o rosto de uma história, e com isso ganhar a chance de reconstruir, tijolo por tijolo, uma vida. Quando ele abriu os olhos novamente, Gabriel havia chamado a enfermeira e feito sinais discretos para que ninguém interrompesse. Os 20 homens se afastaram um pouco, respeitando o espaço. Havia o som do aparelho marcando o tempo, e além disso, o débito de decisões que iria se alongar por meses. Davi sabia, sem precisar perguntar, que nada seria simples. Mas também sabia que, entre as possibilidades, havia uma que falava de ateliês, de crianças aprendendo a desenhar, de um projeto que poderia, um dia, voltar para o bairro de onde ele veio e abrir portas que sempre estiveram fechadas. Lá fora, a cidade continuou. As manchetes foram se formando como nuvens que mudam de forma. Lá dentro, na pequena sala que agora parecia um palco, estava marcado o início de algo maior do que ele próprio. Davi fechou os olhos, sentindo o peso de duas escolhas: sair do hospital e voltar à invisibilidade que sempre conhecera, ou aceitar ser o rosto de uma história e, com isso, ganhar a chance de reconstruir, tijolo por tijolo, uma vida. Quando ele abriu os olhos novamente, Gabriel havia chamado a enfermeira e feito sinais discretos para que ninguém interrompesse. Os 20 homens se afastaram um pouco, respeitando o espaço. Havia o som do aparelho marcando o tempo, e além disso, o débito de decisões que iria se alongar por meses. Davi sabia, sem precisar perguntar, que nada seria simples. Mas também sabia que, entre as possibilidades, havia uma que falava de ateliês, de crianças aprendendo a desenhar, de um projeto que poderia, um dia, voltar para o bairro de onde ele veio e abrir portas que sempre estiveram fechadas. Quando a porta se fechou atrás dos visitantes, ficando apenas o cochicho das máquinas e o passo lento de quem carregava a própria recuperação, Davi deixou que uma lágrima escapasse. Não era só dor. Era a mistura estranha de medo e esperança. Isabela dormia em outro quarto, sob a vigilância de médicos que viam nela não um símbolo, mas uma criança com direito a afeto. Carmen ficou até tarde, preparando uma sopa que esquecia de temperar direito, por estar atenta demais ao silêncio. No corredor, um dos advogados dos homens deixou um cartão com um número de telefone. Havia quem dissesse que aquilo resolveria tudo.
Havia também quem já imaginasse o futuro em tons de reportagem. E Davi, deitado ali, manteve nos dedos o coelho remendado como se fosse um pacto. Ele precisava decidir se seria o homem que aceitaria a mão estendida e com ela abriria a rachadura de seu passado para que a luz entrasse. A decisão ainda não vinha, mas algo naquele quarto havia mudado de vez, e o barulho do mundo lá fora soava agora como uma promessa e uma ameaça ao mesmo tempo. Ele respirou fundo, o peito queimando, e soube que acordar entre 20 milionários não era o ponto final da história. Era apenas o primeiro movimento de uma trama que exigiria mais do que gratidão. Exigiria coragem de ser visto, de escolher e de construir. Ele fechou os olhos uma vez mais, sentindo o peso do coelho entre os dedos como se aquilo fosse o fôlego de uma promessa. Quando os visitantes saíram, a sala voltou à sua escala humana. Aparelhos, papéis, o ruído abafado do corredor, e Davi percebeu que aceitar a ajuda não significava necessariamente perder sua história. Significava, talvez, permitir que ela continuasse. Na manhã seguinte, uma assistente social entrou com um bloco de anotações e uma calma que vinha de anos de conversas difíceis. Explicou, sem pressa, como funcionaria a transferência para a clínica de reabilitação. Programas de fisioterapia, sessões com psicólogo, avaliações médicas periódicas. Havia também a proposta concreta do apartamento temporário, pagos com equipe de apoio. Havia, por fim, a oferta de que ele começasse a frequentar um ateliê, apoio para material e aula com um artista convidado. Uma promessa direta ao pedido que ele proferira com voz fraca. Queria desenhar de novo. Davi aceitou. Não foi uma decisão simples, nem imediata. Foi mais um acerto entre a vontade de vencer a dor e o medo de se tornar notícia. Carmen segurou sua mão até o último instante no hospital, como se ela própria temesse que ele mudasse de ideia. Lágrimas calcificavam nas pálpebras dela. Ela não sabia colocar certeza em palavras mais sofisticadas, apenas repetia: "Você faz jus a isso, menino." E havia, na forma como apertava, uma autoridade de quem servira ao mundo por décadas, uma bênção que valia mais que qualquer contrato. A transferência aconteceu numa manhã de céu cinzento, um ônibus de ambulância levando-o por avenidas que lhe pareceram estranhas e largas demais. O apartamento que lhe deram fora mobiliado com gosto neutro. A janela dava para um rio grande e de tarde o sol fazia faixas douradas nas paredes. Havia uma secretária que organizou agendas, um fisioterapeuta com voz de treinador paciente, uma psicóloga que sabia ouvir sem julgar. Eram todos caras novas em sua vida, objetos de um mundo que parecia um tabuleiro novo e, por isso, perigoso e atraente. No primeiro dia no apartamento, Isabela veio visitá-lo acompanhada de uma enfermeira e de Gabriel. A menina caminhou com passos pequenos, olhos avaliando o espaço, e, ao vê-lo, correu. Colocou o coelho nas mãos de Davi como se devolvesse uma chave. O contato foi simples. Ela encostou a mão na cicatriz que ainda não estava inteira e, em seguida, enfiou o rosto no seu peito como quem aninha um segredo. "Obrigada", disse ela em voz baixa, tão curta que mais parecia um pensamento transformado em som. Aquela palavra bastou para que algo se firmasse. Gabriel, observando, não disse muito. Seus olhos tinham a leveza pesada de quem reconhece que muito se deve a alguém que não pode retribuir a altura. Havia, porém, uma suavidade nova em seus gestos. Não era o luxo que o tornara mais humano, era a exposição de uma dor que dinheiro não apagava. Ele ofereceu a mão a Davi com timidez, e Davi retribuiu. Não havia grandiosidade na cena, apenas um ajuste lento entre dois homens que agora dividiam uma dívida moral. A imprensa, embora controlada em parte pela assessoria de Gabriel, passou a rondar as bordas da vida de Davi. Havia fotos cuidadosamente autorizadas, aquelas em que ele sorri com esforço e a legenda diz "Herói em recuperação". E havia, por outro lado, repórteres à espera do deslize. Davi aprendeu rapidamente a não abrir a porta para curiosos. Havia limites que se decidem com firmeza. A equipe de comunicação tentou transformar sua imagem em algo palatável para o público, mas Carmen o lembrava sempre de manter os pés no mesmo chão. "Tu és do povo, Davi", dizia ela, mexendo em uma panela num fim de tarde quando veio preparar uma refeição. "Não deixa que te façam de boneco.
faz o teu jeito. E Davi, entre sessões de fisioterapia e noites de dor que ardiam como ferro quente, começou a rabiscar. No primeiro rascunho, uma linha torta. No segundo, a forma de uma janela. Aos poucos, os desenhos deixaram de ser memória para virar prática. Um dos magnatas que visitava a clínica, um homem que gostava de perder algumas horas com projetos sociais, viu os traços e perguntou se Davi não toparia expor algo quando estivesse melhor. A sugestão foi recebida com humor e pavor. A ideia de um quadro seu pendurado numa parede cara parecia outra configuração de espetáculo. Mas havia algo que crescia sempre que a mão se movia, prazer simples e profundo. No condomínio do apartamento, vizinhos ocasionalmente o reconheciam. Crianças o olhavam com admiração que nem sempre entendiam. E de repente Davi passou a ser presença que inspirava conversas no elevador. Ele que salvou a neta do Almeida. Essa frase, tantas vezes repetida, fazia o mundo girar de modo diferente à sua volta, às vezes aquecendo, às vezes esquentando perigos que ele preferia evitar. Enquanto isso, a recuperação de Isabela seguia numa linha tênue. Tinha medo de barulhos altos, reagia a gestos bruscos. A psicóloga infantil que a acompanhava foi firme em dizer que a reparação precisava do que chamava de vínculo seguro. Rotina, previsibilidade, adultos que mantivessem limites e ambientes em que a menina pudesse recontar a história em pequenos passos, sem exposição. Isabela, que antes prendia o coelho como se fosse uma muralha, começou a soltar a mão e a colocar o boneco no carrinho. Pequenos sinais de confiança que, para quem acompanhava, aqueciam como sinais de primavera. Foi quando Patrícia reapareceu. Ela apareceu numa manhã de chuva, trajando uma jaqueta preta e um olhar que oscilava entre ferocidade e cansaço. O rosto dela era de alguém que dormira pouco e andara demais. Havia, nas feições, os sinais de uma luta que não cabia em manchetes. Havia também uma postura de mulher que, por direito biológico e legal, sentia que a presença do avô não podia anular sua paternidade. Patrícia não era a vilã plano. Sua voz, no primeiro encontro na sala de visitas do apartamento, era marcada pelo cansaço e pela pressão que viver com a instabilidade causa. Eu perdi a Isabela por um motivo, disse ela a Gabriel com uma tristeza que não buscava catalisar simpatia. Eu sei onde eu errei, mas eu não vou aceitar que me tirem a minha filha com um contrato e uma mesa cheia de advogados. Gabriel olhou para ela com uma mistura de compreensão e frustração. A relação entre os dois tinha história longa. Ele acreditava, de forma ambígua, que havia falhas que precisavam de justiça e outras que exigiam compaixão. A presença de Patrícia mexeu com tudo aquilo que até então caminhava num protocolo tão bem desenhado. Havia responsabilidade de protegê-la, havia desejo de reparar quando possível e havia também a força da lei, que reconhece direitos parentais e o interesse maior da criança como pilar central. Patrícia pediu de início apenas contato mais regular e a garantia de que Isabela poderia voltar a ter noites com ela. Mas as coisas começaram a azedar quando ela falou a repórteres com franqueza e um ressentimento sobre como o dinheiro compra silêncio e sobre como a exposição midiática feriu sua intimidade. Foi o estopim para que as duas narrativas, a do avô como guardião e a da mãe como lutadora por direitos, se encontrassem em choque. Os primeiros sinais de escândalo vieram em blogs rasteiros, vocabulários que procuravam sensacionalismo, hipóteses sobre aproveitamento e famosos salvando a vida de caridade. Havia colunas que defendiam o avô e a segurança para a criança. Outras apontavam o risco de elites determinarem destinos. O barulho foi rápido, e a cidade, que adora tomar partido, sentou-se para debater. Davi sentiu o efeito do escândalo em duas frentes. A da suspeita pública, havia quem insinuasse que ele se posicionara ao lado dos Almeidas por interesse, e a da culpa, pois gostava cada vez mais de Isabela e sabia que, se a disputa fosse para tribunais, ela seria exposta. Gabriel, por sua vez, teve seus laços testados. Ele poderia usar seu poder para sufocar a mãe e impor sua vontade, ou poderia buscar uma solução que priorizasse a menina de forma sensata. A conversa avançou então para o campo do direito.
As equipes de proteção infantil, assistentes sociais e advogados se articularam para sugerir um caminho: mediação, avaliações psicológicas para Isabela e para Patrícia, visitas supervisionadas e, se necessário, avaliação de guarda com base no melhor interesse da criança. Ninguém prometeu resultados fáceis. Ninguém falou de sentenças imediatas. O protocolo jurídico, quando ninguém o idealiza, é lento e cheio de etapas, e foi isso que aconteceu. Enquanto as primeiras avaliações eram marcadas, Davi voltou a desenhar com intensidade. O ateliê temporário no centro, uma sala emprestada por um instituto cultural, tinha uma janela baixa e bancos de madeira. Ali, entre pó de carvão e folhas, ele começou a preparar um conjunto de desenhos que revelava o bairro de onde veio, suas ruas e rostos, as janelas que conhecia. Tornou-se para ele uma terapia e um modo de oferecer algo além do seu corpo ferido, sua visão. A presença de Carmen foi constante. Ela tornou-se, para muitos, uma ponte entre mundos. Dava depoimentos com força quando necessário, falava com a imprensa em tom contido, sempre lembrando a todos que o que importava era Isabela e sua segurança. Carmen não era uma heroína glamurosa, era uma mulher que conhecia a vida por dentro e que sabia distinguir o essencial do supérfluo. Nos dias de sessão de fotos, era ela quem arrumava a blusa de Davi e lembrava de nada forçar. Com o aumento do ruído, Gabriel tomou decisões que surpreenderam alguns de seus conselheiros mais pragmáticos. Em vez de tentar silenciar Patrícia com acordos, ele autorizou e incentivou um processo de mediação. Havia em sua cabeça a ideia de que a imposição de vontade poderia gerar mais danos. Havia também o reconhecimento de que, para a menina, a presença da mãe era vital. Em público, porém, Gabriel manteve firme a sua posição. Eu quero o que for melhor para Isabela. A frase repetida soava pura, mas exigia tradução prática. As avaliações psicológicas foram intensas. Isabela conversou com uma psicóloga infantil em sessões filmadas apenas para registro interno. Ela desenhava casas e às vezes desenhava um homem com um coelho. Em uma das sessões, apontou, sem constrangimento, que Davi a fazia rir e Gabriel a fazia sentir segura. Esses elementos, pequenos e poderosos, compunham um quadro que, para a equipe técnica, passava a ser mais relevante do que manchetes e conjecturas. Patrícia, por sua vez, passou por avaliação clínica. Ela não foi retratada como mal-intencionada. Muito pelo contrário. Apresentava sinais de ansiedade severa, de instabilidade financeira e de ausência de rede de apoio. A equipe recomendou para sua reinserção como mãe programas de apoio, acompanhamento psicológico contínuo e supervisão. A Justiça, ao ver esses laudos, entendeu que uma solução híbrida seria necessária, garantia de vínculo materno com limites que protegessem a criança. Quando o caso finalmente chegou ao tribunal, não como espetáculo, mas como processo que esmagava corações, o centro da disputa já não era quem era mais merecedor, mas qual arranjo garantiria mais estabilidade para Isabela. Na sala do fórum, a galeria estava cheia. Jornalistas com blocos coloridos, 2 mesas com advogados atentos, Gabriel com semblante de quem havia chegado preparado para ouvir mais do que falar, e Patrícia com olhos de gente exaurida. Davi entrou, apoiado, com a mão da psicóloga como lastro e não deu entrevistas. Ele sabia que, ali, falar demais poderia ser lido de 1000 modos. As testemunhas foram convocadas em sequência. Carmen falou primeiro. Cruzou a sala com passos firmes e, diante da juíza, contou a história simples que conhecia, do almoço, do grito, do corpo que se pôs à frente. Sua voz era clara, sem floreio, com detalhes domésticos que revelavam humanidade. O jeito que Davi murmurava para a menina, a forma como segurava o coelho, as noites em que, no hospital, chorara baixinho. A juíza fez perguntas técnicas e Carmen respondeu com serenidade. Havia na sua fala a qualidade de quem sabe que o essencial é pequeno e forte. Depois, a médica que atendeu Davi descreveu a trajetória clínica, os riscos que ele correu, a cirurgia bem-sucedida, a reabilitação delicada. Reforçou que o vínculo entre Davi e Isabela fora desde o primeiro momento de proteção incondicional e que a presença dele fora positiva para o restabelecimento emocional da menina.
Era um testemunho técnico, mas com pontas emotivas. A médica falava sobre olhos de criança que voltam a brilhar. A psicóloga infantil trouxe os laudos que mostram num compêndio de 60 páginas sinais de segurança com Gabriel e com Davi. Explicou com termos profissionais que Isabela apresentava um padrão de comportamento seguro na presença do avô e do salvador. Explicou que a mãe demonstrava potencial para a retomada, mas que precisaria de um programa de reinserção. A juíza ouviu com atenção, por vezes formulando perguntas que buscavam aferir a veracidade dos laudos e a coerência dos planos propostos. Na parte mais tensa da sessão, Patrícia teve sua vez. Não foi quebrada, falou com uma voz trêmula, mas firme, sobre seus erros e sua vontade de reconquistar a filha. Pediu ser ouvida e, ao final de seu depoimento, disse algo que fez a sala encolher. Eu sei que errei, mas eu estou aqui para aprender. Eu quero a minha filha mais do que qualquer desculpa. Havia na sua forma a falha e a coragem, e a juíza registrou tudo. Gabriel falou também, não para dar ordens, mas para explicar sua postura. Ele expôs planos de continuidade e cuidado, a possibilidade de um lar estável para Isabela em sua casa, com horários de convivência com Patrícia cuidadosamente planejados. Deu prioridade à ideia de que a menina não fosse arrancada de cenas que lhe davam segurança. Discurso de homem que descobrira que o dinheiro é apenas uma ferramenta, não uma resposta para questões de afeto. O momento mais sensível, porém, foi quando Davi, convocado pela juíza, foi perguntado sobre o que de fato ele queria. Sua voz saiu rouca, como se as palavras nascessem de um lugar que ainda doía. Ele falou pouco, e o pouco foi direto. Eu faço parte da vida dela. Eu quero que ela cresça segura. Eu quero que ela tenha mãe. Eu não quero que ela cresça com medo de barulho. Eu só quero que ela seja feliz. A simplicidade da fala, sem pretensão, soou mais convincente que centenas de palavras bem ensaiadas. A juíza anotou, pensou e ponderou. Ela deixou claro que a lei tem um caminho: ouvir, avaliar, priorizar o interesse da criança. Não houve show, houve técnica e humanidade. Na decisão, a magistrada optou por um arranjo equilibrado. A guarda principal foi concedido a Gabriel, com direito de convivência plena e regular para Patrícia, condicionada à participação em programas de apoio e à supervisão inicial das visitas. Davi recebeu um reconhecimento formal de papel protetivo na vida de Isabela, com direito a visitas e a participação em decisões cotidianas relativas à rotina da criança. A sentença incluiu recomendações para que se mantivessem os laudos psicológicos, com reavaliação em 6 meses, além de um incentivo para um projeto que integrasse a família em atividades comunitárias. A decisão não foi um final, foi uma ferramenta de reconstrução. Para alguns, não agradou. Repórteres que buscavam escândalo sentiram-se privados de manchetes explosivas. Para outros, foi um alívio. Para Patrícia, foi um começo dolorido e, ao mesmo tempo, uma chance. Para Gabriel, foi um peso de responsabilidade a mais. Para Davi, foi um reconhecimento que, embora não resolvesse as feridas, ajudava a costurar bordas. Quando o veredito saiu, Isabela estava no colo de Gabriel, rindo com algo que parecia um biscoito. Ela não riu por causa do processo, ela riu porque naquele momento havia alguém que a fazia rir. Davi estava sentado ao lado, mão no bolso do casaco, olhos baixos. Quando a juíza encerrou, a menina correu até ele e deu-lhe um abraço rápido. A timidez infantil não permitiu mais. A cena foi contida, íntima, e não havia espaço para fotos sensacionalistas. Havia apenas vidas que precisavam continuar. Com o desenlace jurídico, os dias seguintes foram de trabalho. Gabriel, fiel à sentença, lançou mão do que prometera. Um projeto social foi esboçado com verdade. Não se tratou apenas de transferir verbas, tratou-se de construir pontes. Ele contratou uma pequena equipe dedicada a transformar a raiva pública em ações concretas. Parcerias com ONGs locais, incentivos a oficinas de arte nas comunidades, programas de formação para jovens. A imprensa, que antes fez barulho, agora acompanhava em tom mais crítico, porém com interesse no desenvolvimento efetivo. Davi, por sua parte, assumiu um compromisso consigo mesmo.
Em vez de se tornar o rosto de campanhas vazias, pediu que o ateliê que iria coordenar tivesse professores de sua origem e que metade das vagas fosse reservada a jovens do seu bairro. Queria que o projeto devolvesse o que o destino lhe havia dado, não riqueza, mas oportunidade. No começo, a ideia enfrentou resistência dentro da equipe de Gabriel. Havia receios sobre gestão, sobre custos, sobre imagem. Davi, porém, com humildade e firmeza, foi conquistando aliados. Ele soube articular o que sabia, nomes, práticas, o modo como convidar jovens para entrar num espaço onde o lápis era o começo de algo. Meses depois, o ateliê abriu as portas numa tarde fria. Havia uma pequena exposição com os desenhos de Davi, janelas, ônibus, rostos, uma série de retratos que revelavam o bairro em que nascera. As paredes, antes brancas, agora respiravam histórias. Isabela correu entre as crianças, levando seu coelho de pelúcia. Patrícia estava presente, com um aspecto diferente. Havia rugas novas, mas também um ar de disposição. Gabriel observava tudo com cuidado, e em seus olhos havia a marca profunda de um homem que aprendeu a escutar. Carmen cortou o bolo de inauguração com um gesto que misturava chefe e madrinha. A cerimônia foi simples. Davi falou pouco no microfone, preferiu deixar que as obras falassem. Contou em poucas palavras que não era artista por vocação exclusiva, mas que havia ali um modo de traduzir ruas em imagens. Falou sobre meninos que deveriam ter direito a materiais, sobre velhos que podiam ensinar técnica, sobre a necessidade de que talento não fosse estrangulado pela falta de oportunidade. A plateia aplaudiu. Alguns críticos foram cruéis, outros elogiosos, mas, sobretudo, havia gente do bairro que saía dali com a sensação de poder. Com o ateliê veio uma nova rotina. Davi passou a dedicar suas manhãs a aulas, suas tardes a cuidar de Isabela quando necessário e suas noites a rabiscar projetos. Seu corpo não voltara a ser o mesmo, não sem dores e lembranças. Havia dias em que a memória do disparo vinha em flash, um barulho na rua, um motor mais alto, e ele travava. A psicoterapia continuou. Ele aprendeu técnicas para lidar com a ansiedade, respirar, ancorar-se num objeto, voltar para o desenho. Essas estratégias não eram truques de cinema, eram pequenos instrumentos que o ajudavam a recuperar uma vida. A relação com Gabriel evoluiu para algo de respeito mútuo, que não precisava de mais palavras. Os encontros que antes se delineavam por culpa, agora tinham diálogos francos sobre responsabilidades. Gabriel, por sua vez, descobriu que usar dinheiro para reparar feridas é diferente de evitar o trabalho de escuta. Passou a frequentar as aulas do ateliê de vez em quando, cumprimentando com cuidado as pessoas e aprendendo a falar menos e ouvir mais. Em eventos públicos, muitas vezes, ele deixava Davi falar, e isso estreitou a confiança. A imprensa, que no começo tratou o caso como roteiro pronto, passou a escrever matérias sobre o ateliê, sobre a possibilidade de se criar oportunidades reais. Havia, no entanto, quem ainda criticasse. Por que essa câmera para ele e não para outros? Perguntavam alguns colunistas. A resposta não era simples. Mas, para Davi, a exposição era agora menos ameaça e mais ferramenta. Ele sabia que, se usada com intenção, podia empurrar dinheiro e atenção para lugares que antes careciam de ambos. Aos poucos, as visitas entre Patrícia e Isabela tornaram-se mais fluidas. Patrícia lutou muito com seu processo terapêutico. Houve recaídas, noites de culpa, vezes em que o desespero ameaçou levá-la de volta aos velhos caminhos. Nesses momentos, a rede montada, psicólogos, assistentes sociais, Gabriel e às vezes Davi segurou a ponte. Patrícia aprendeu a pedir ajuda. Não foi uma redenção estelar, foi um trabalho diário e rude. Em uma tarde de outono, Patrícia e Isabela foram juntas ao ateliê. A mãe observou a filha pintar com liberdade e, sem reserva, começou a chorar. Davi sentiu a cena como algo íntimo, que não precisava de palavras. Aproximou-se e, num gesto de homem que aprendera a medir os próprios limites, colocou a mão no ombro de Patrícia. Ela olhou para ele com um reconhecimento difícil de descrever. Não havia gratidão servil, apenas um acerto de contas humano. "Obrigada por ter protegido a minha filha", disse Patrícia, com voz baixa.
A gente faz o que tem que fazer, respondeu Davi. E agora vamos cuidar da Isabela juntos. O juntos pesava com responsabilidades, mas também se tornava alicerce. O que antes parecia impossível, um arranjo entre avô, mãe e o homem que correram um risco, transformou-se em rede de cuidado. 2 anos após o almoço no restaurante, o projeto social crescia. O ateliê mantinha turmas cheias, oficinas itinerantes surgiram em bairros próximos e Gabriel firmou parcerias com outras instituições para criar bolsas estudantis. Ele não tornou-se paternalista, passou a investir tempo em governança do projeto, a ouvir suas equipes e a delegar. Havia quem ainda olhasse com desconfiança, mas havia também frutos concretos. Jovens que ganhavam bolsas, mães que encontravam capacitação, uma cidade que, aos poucos, via menos na tragédia um espetáculo e mais uma fonte de transformação. Davi, por sua vez, retomou partes de sua vida como se quem reconstrói não tenha pressa. Amigos do antigo bairro vinham visitá-lo, e Carmen continuava a aparecer com uma sopa que sempre tinha sal demais, e que foi, por muitos, definida como comida de casa. Havia também visitas que o perturbavam, pessoas que vinham atrás de fotos ou de autógrafos. Ele aprendeu limites, disse não quando preciso, aprendeu a dizer sim quando alguém precisava de um porto. Em uma manhã clara, Gabriel convidou Davi, Patrícia, Isabela e Carmen para um café simples no apartamento onde tudo começara a se reorganizar. Estavam ali não para discursos, mas para marcar um instante. O projeto completara um ciclo e tinha uma nova sede pronta para inauguração em uma comunidade. Antes do brinde, Gabriel levantou a xícara e disse, sem retórica: "Nós não apagamos o que aconteceu. Mas a partir desse lugar, a gente pode fazer coisas que importam. Obrigado, Davi." O menino que tantas vezes havia comido da mesma sopa sentiu a voz embargar, e no rosto de Gabriel havia um misto de orgulho e humildade. Isabela, sentada no colo de Patrícia, abriu o coelho e costurou o olho que se soltara como se fizesse uma oferenda ao presente. Ela não tinha pressa de entender tudo, tinha pressa de brincar, e essa pressa era, ao mesmo tempo, a cura mais simples. À noite, depois da inauguração, Davi caminhou até a janela do apartamento. Olhou a cidade acesa, as luzes como pontos que chamam. Pensou nas escolhas feitas, nos caminhos que trouxe consigo e nos gestos que o definiram. Saber-se visto continuava a ser instrumento de uma ambivalência profunda. Havia o conforto de ajudar e o medo de perder-se em narrativas que não eram suas. Mas agora ele tinha uma mão que segurava o lápis e uma outra mão que segurava o coelho de pelúcia, e ambas podiam fazer algo real. No fim, a história que começou com um disparo no restaurante tomou formas que ninguém, naquele primeiro segundo, poderia prever. Transformou dívidas em projetos, medos em redes, dor em cuidado. Não houve milagres que apagassem cicatrizes, elas continuavam presentes, às vezes latejando. Mas havia também um trabalho cotidiano de recondicionar o mundo. Havia aulas de arte para crianças no sábado, terçõezinhos de costura para mães com cursos de capacitação na semana, caminhadas de supervisão que ligavam mães a profissionais de saúde. Em um desses sábados, Isabela pintou um desenho para Davi. Uma casa, um homem com um coelho no bolso, um rio e, ao fundo, pequenas janelas que representavam as pessoas do bairro. Antes de entregar, ela olhou para ele com a maturidade de uma criança que já aprendia a traduzir emoções em linhas. "Fica com meu desenho", disse ela. Davi quase não conseguiu falar. Recebeu o papel e guardou no bolso do casaco, junto ao coelho de pelúcia. Aquele desenho, simples e ingênuo, tinha algo de mapa. Era um jeito de dizer que, apesar de tudo, a vida é feita de gestos pequenos que se acumulam e, por fim, sustentam. Ao fechar a porta do ateliê naquela tarde, Davi pensou num futuro que ainda precisava ser tecido. Havia tarefas, continuar a terapia, ensinar com paciência, ajudar Patrícia a se reerguer. Havia manhãs de dor e noites de riso. Havia também a certeza de que, ao se colocar entre uma arma e uma criança, ele mudara o curso de vidas, não para um conto de fadas, mas para um percurso de trabalho firme. No horizonte, Gabriel ampliava os projetos, patrulhando menos com conselhos financeiros e mais com presença humana. Patrícia aprendia a pedir ajuda antes de sucumbir.
Carmen guardava lugares de honra para quem chegava com fome e punha sempre um pouco mais de tempero na sopa quando via que alguém precisava. E Isabela crescia, com o coelho remendado, sabendo que havia sido salva por mãos que por vezes doíam. No último quadro dessa história, eles se reúnem num parque, em um domingo de sol amável. Crianças correm, pintam com giz no chão, pais conversam em banco. Davi empurra uma pequena cadeira onde Isabela, agora mais segura, desenha um mundo onde as janelas mostram rostos que se cuidam. Gabriel e Patrícia, sentados próximos, conversam baixo. Carmen observa com um sorriso. A gente do bairro, jovens do ateliê, mães que encontraram emprego. O painel parece simples, mas carrega em cores o que foi conquistado. Uma rede que não apaga imperfeições, mas que as acolhe e trabalha nelas. Se essa história tocou você, curta e inscreva-se para mais relatos que mostram pequenas redenções em nossa cidade. O dia vai descendo em dourado, e Davi, por um instante, fecha os olhos. Não para esquecer, mas para sentir com o corpo todo o calor de quem foi visto e decidiu, como sempre, olhar de volta. Ele ergue a mão para ajeitar o coelho na mochila de Isabela, e ela lhe dá um abraço. Não é um abraço de espetáculo, é um abraço de afeto cotidiano. Ali, naquele gesto que parece simples, está o sentido de tudo. Proteção que vira compromisso, sustento que se torna ponte, e um homem que, ao despertar entre 20 milionários, escolheu ser, antes de tudo, presente. As feridas continuam. Há dias de raiva e de insegurança, mas há também um ateliê cheio, oficinas que formam vida e um rio que reflete janelas acesas. A cidade segue, com seu barulho e sua beleza. E entre ruas e bairros, as escolhas de uma tarde de restaurante seguem reverberando, não como um fim, mas como o começo de um trabalho que dura uma vida inteira. Compartilhe esta história com alguém que precisa acreditar que gestos pequenos ainda podem mudar destinos.